Bom, então, bom dia. Eu me chamo Matheus e eu vou apresentar meu trabalho hoje de jacobiano geométrico. No meu caso, meu tema vai ser um sensor virtual de colisão para o manipulador R10. Então, a grande motivação desse trabalho foi propor evitar a compra de hardwares ou sensores para leitura de força e torque de pulso, que poderiam detectar colisões, e explorar mais as propriedades físicas do jacobiano geométrico, para criar um sensor virtual capaz de estimar colisões só lendo os esforço dos motores de base, tá? Então, a proposta aqui, ela partiu de, primeiramente, a gente entender um pouco a cinemática, né, do robô. Então, foi feita uma tabela de Danaher-Hartenberg com os parâmetros de cada junta já ajustados, com os valores reais de cada do robô. E, a partir disso, nós conseguimos montar nossas matrizes de transformação homogênea 4x4, né? Então, aqui eu tenho meu AI, mas vai ser montado cada uma dessas para um AI, uma 2, uma 3, uma 4, uma 5, uma 6. Então, ao multiplicar essas matrizes iterativamente, né, a gente vai poder, da base até a ponta da ferramenta, fazer a cinemática direta. E o resultado disso é que nós descobrimos as coordenadas exatas de origem e vetor de eixo de rotação Z de cada uma das 6 juntas no espaço global, o que vai ser bem importante para a nossa aplicação, tá? Que a gente vai se basear bastante nesse valor de Z, tá? Então, como eu posso apagar aqui mais para baixo, né? Com esses vetores em mãos, a gente consegue montar nossa matriz de jacobiano geométrico, que vai ser uma matriz quadrada de 6x6, tá? E a dedução lógica dessa matriz é a seguinte. Então, a parcela de velocidade angular do motor, ela é por definição geométrica. O próprio eixo Z de rotação dele. Já a parcela de velocidade linear, ela exige física clássica. Então, sabendo que a velocidade tangencial de um corpo é o ômega cruzado com o raio, nós pegamos o eixo Z do motor e fazemos o produto vetorial com o braço de alavanca, que é a distância daquele motor até a ponta do robô. Essa cruzada, ela vai dizer, esse produto, né, ele vai dizer matematicamente o quanto aquele motor ele vai empurrar a ferramenta. Então, a gente tem aqui uma representação das variáveis, como disse, o do ZI aqui, que vai ser o nosso vetor de eixo de rotação, do P6 menos PO menos 1, que é a nossa transformação, que vai ser o nosso vetor braço de alavanca, que representa essa distância espacial, e o produto vetorial entre eles, né? Então, essa aqui é a representação do nosso jacobiano geométrico, tá? Então, aqui a gente entra agora no mapeamento de torque e força. Então, essa matriz que a gente acabou de montar ali em cima, ela vai levar a gente à verdadeira essência desse trabalho, que vai ser os princípios dos trabalhos virtuais, né? Que podem ser definidos pela equação fundamental da dualidade estática, que é esse torque igual ao jacobiano versus o vetor, multiplicado pelo vetor, multiplicando o vetor de forças cartesianas. Então, como o nosso objetivo aqui é descobrir a força que o robô está sofrendo, a gente vai isolar esse F, porque o torque a gente já vai ter da leitura da telemetria, né? E o modelo final fica desse jeito aqui, tá? Então, a nossa implementação é para conseguir calcular e ter um sistema complexo de 6 por 6, né, no código em tempo real. A gente implementou nosso próprio algoritmo de eliminação gaussiana com pivotamento, que vai resolver essa matriz para a gente instantaneamente a cada ciclo. E agora a gente vai para a integração com o robô real, né? Acho que eu vou até puxar um pouquinho para as matrizes. A gente vai ter dois códigos aqui, que vai ser o app2 força sensor colisão e o app2 força sensor normal, onde eles vão representar dois comportamentos. O que acontece, né? No Polyscope eu não tenho um muro ou alguma coisa para fazer essa colisão. Então a proposta aqui é tentar simular essa colisão, causando uma aceleração alta que provocaria um movimento, um torque alto na junta dos motores, né? E a partir daí a gente definiu um limite crítico de força que seria detectada e ela seria a nossa força de colisão, tá? Então eu defini um limite crítico aqui de 150 newtons, tá? E eu vou rodar as minhas duas aplicações. Eles estão se comunicando os dois via, via TCP/IP, tá? Com socket 3003 para telemetria. Então a gente faz toda a parte de leitura dentro desse while e faz as estimações, tanto da força como de magnitude, tá bom? E caso ocorra a detecção, a gente via um stop, tá bom? Então, voltando aqui,
Eu vou rodar esses códigos. Então, o primeiro é o sensor normal. A ideia é que ele realize o movimento de maneira suave, a aceleração vai ser bem baixa. Tá como 0,1 ali, velocidade de 0,75. Bom, é perceptível a movimentação do robô ali na esquerda, tá? Junto com o tempo. Então, ok. O robô, ele fez a execução do movimento sem nenhum problema. A gente até teve um torque alto, mas sem ultrapassar o que nós definimos como o limite, né? E agora eu vou rodar o de colisão. O de colisão ele vai ter uma aceleração mais alta, tá? Para realmente provocar esse aumento de torque espontâneo e a gente detectar isso como uma colisão e mandar um stop pro robô. Eu vou tentar voltar ele com uma posição mais agradável. Aqui não está sendo avaliado na posição de início dele, né? Como a gente só quer realmente provocar um movimento de aceleração instantâneo. E eu vou executar ele. Bom, o Movo meu já ultrapassou o limite de torque, então foi uma aceleração bem alta mesmo. Aqui na direita a gente consegue ver um gráfico que eu fiz já previamente com esse torque súbito, né? E a parada do robô, a colisão foi detectada, né? Então, bom, esse foi o meu trabalho, tá? Que eu trago um pouco dos códigos da arquitetura. É importante como limitação identificar que o sensor virtual ele vai ter algumas dificuldades em identificar picos de torque que sejam realmente causados por colisão ou por outro tipo de movimento, né? Vai depender muito da configuração. Hoje a gente não diferencia isso. E também a limitação do próprio teste, né? Não foi possível testar isso com objeto real, com um muro real. Aqui foi mais um teste de aplicação em conceito, né? Mas, dito isso, muito obrigado. Boa noite.